Oi galerinha do bem, estamos aqui para mais um vídeo para nós aprendermos da Palavra de Deus. A nossa lição de hoje chama Siga o Mestre. Quantos de vocês já brincaram de Siga o Mestre? É aquela brincadeira onde uma pessoa é o mestre e todos os outros participantes têm que imitar o que o mestre faz. Tá? E ganha quem não errar nenhum das imitações que o mestre faz. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Então vamos lá ver em João, capítulo 13, verso 15, diz assim. Jesus dizendo: pois eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso mesmo, né? A necessidade da gente seguir o nosso mestre, o mestre Jesus. Tá? Aí você vai falar assim: mas eu já não curto mais isso. Hoje eu vou fazer 12, 13, 14 anos. Isso eu fazia, brincava quando era pequeno, mas saiba que muitos de vocês nessa idade têm seguido outros mestres. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de pentear o cabelo, né? De escutar as mesmas músicas. Mas nós, como cristãos, temos que seguir o nosso mestre Jesus. Jesus deu muitos exemplos, né, para que a gente seguisse eles. Eu escolhi 3 que seria extremamente importante para a nossa caminhada cristã. O primeiro exemplo é que seguir Jesus ou imitar Jesus na oração, né? Aí você vai falar assim: lá vem eu vou com esse negócio de oração, tá? Jesus deu vários exemplos. Em Lucas 3:21, ele orou quando ele foi batizado. Em Lucas 6, 12 e 13, ele abençoou as criancinhas. Em Lucas 23:46, até na hora da morte ele orou. Em Lucas 33:34, ele orou por aqueles que estavam maltratando e crucificando ele. Então a gente precisa aprender com Jesus, seguir ele, tá? Fazendo as orações a tempo e a fora de tempo. Orar é falar com Deus. Você ora, conversa com Deus. Se você está com uma necessidade, você ora com Deus. Se você está feliz, você ora para Deus. O segundo exemplo que ele deixou é que ele lia sempre as Escrituras e usava muitas delas para se livrar das artimanhas do inimigo, né? Em João 5:39, a Bíblia diz que através de Jesus ele fala assim: examinais, pois, as Escrituras, né? E a gente vê que Jesus, na tentação, lá no comecinho do ministério dele na terra, né, quando ele ficou 40 dias e 40 noites de jejum, ele foi tentado várias vezes por Satanás, tá? Mas ele usou muitas vezes a palavra para combater aquilo que o inimigo estava falando. Então você pode ler isso no capítulo 4 do livro de Mateus, principalmente dos versos 4, o verso 7 e o verso 10. E o terceiro exemplo é o amor que Jesus tinha pelos perdidos. Nós sabemos que eu, você, aqueles que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né, entenderam o sacrifício de Jesus na cruz, que morreu pelo meu e pelo seu pecado, né? Jesus, ele sempre se preocupou com os perdidos, né? Aí você vai falar assim: mas eu não era perdido. Não, a Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós fomos separados do amor de Deus, tá? Mas Jesus também deu exemplos de homens que estavam muito afastados dele, né? Quando ele conversou com o Nicodemos, que era um religioso, né? Mas ele precisava ter uma vida espiritual firme com Deus. Quando ele conversou com a mulher samaritana, quando ele conversou com aquele jovem rico, que as riquezas tinham maior valor no coração dele
do que a vida que ele podia ter com Jesus, né? Quando ele também conversou com Zaqueu, pedindo para ele descer daquela árvore, todos os outros sabem da história. Zaqueu era um fiscal de imposto, mas ele roubava muito. Então, fica aí essas 3 dicas, né? Vamos seguir o nosso mestre na oração, na leitura da palavra e o amor aos perdidos, tá? E o mais legal de tudo isso é que Jesus, ele falou assim que a gente pode fazer muito mais, né, do que ele fez. Ele foi para o céu preparar um lugar para a gente, mas se a gente crer, a gente veria a glória de Deus e a gente poderia fazer muito mais que ele, né? Então, você, Jaime, de novo, você poder orar por um amiguinho, orar na sua mãe que está com uma enfermidade, por alguém, e Deus usar a sua vida para abençoar essas pessoas. Fica a dica. Siga o Mestre, mas o Mestre Jesus.